No, it's up to you. Come here. Okay. Bom dia. It's great to meet you this morning. É maravilhoso poder estar convosco nesta manhã. We had an amazing day yesterday. Ontem tivemos dia maravilhoso. The Forum Evangelico was just a spectacular occasion. O Fórum Evangélico foi uma ocasião espetacular. And I feel like I'm coming into today with a lot of momentum. E hoje eu venho a este lugar com uma sensação de tempo certo, daquilo que dá uma continuidade do que Deus quer fazer. That's right. So I hope you have your Bibles. Espero que tenham as vossas Bíblias. We are going to look at God's Word together. E juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. I want to thank my brother Josué and my brother Pastor Josué Eu quero agradecer ao meu irmão, o pastor Josué da Ponte, for his kind words of introduction. pela simpatia que ele teve quando me apresentou. He has listed my credentials to you, Ele já vos apresentou o meu currículo, my titles. todos os meus títulos. And in Paul's day, E in Paul's day, in the days of nos the dias de Apostle Paul, Paulo, sim, there were teachers who flaunted their titles. havia ensinadores que se pavoneavam com os seus títulos, Who took advantage of the churches by presenting false letters of recommendation. que se aproveitavam das igrejas, levando com eles cartas de apresentação falsas. They even enriched themselves at the cost of the believers. E enriqueciam à custa dos crentes. And that is the context for the passage that we're going to read together now. E este é o contexto da passagem que agora nós vamos ler. So we're going to read 2 Corinthians chapter 3 verses 1 to 6. Então vamos ler 2 aos Coríntios 3, 1 a 6. 2 aos Coríntios 3, 1 a 6. Dar um minutinho para os irmãos lerem. Abrirem. Perdão. Ok. Diz assim o texto: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amen. Amém. My father was a plumber. O meu pai era um canalizador. He finished school at 14 and went to become an apprentice plumber. Ele saiu da escola com 14 anos e tornou-se um aprendiz de canalizador. One time he told me how the apprentice system worked for him. E então uma vez ele contou-me como é que tinha sido o tempo do aprendizado dele. There were 4 steps. Havia 4 passos. In the first step, the master plumber did the job and he just watched. No primeiro passo era o canalizador oficial, já o oficial, é que fazia o trabalho e ele olhava. Second step was the master plumber did the job and he helped him. O segundo passo, o oficial continuava a fazer o trabalho, mas ele já ia dando uma ajudinha. The third step, he did the job and the master plumber helped him. O terceiro passo trocou, já era ele a fazer o trabalho e o oficial só o ajudava. And the fourth step, the apprentice did the job and the master plumber looked and checked it was okay. E no
ponto 4, ou na fase final, então já era o aprendiz que fazia o trabalho todo e o oficial só estava ali a olhar a ver se estava tudo bem. When my father was 21 years old, Quando meu pai tinha 21 anos, after 7 years of his apprenticeship, depois de 7 anos como aprendiz, he became a master plumber himself, ele próprio se tornou um canalizador de primeira, oficial já. with his own apprentice. E já tinha direito a ter agora os seus aprendizes. Now, I want you to imagine that your water heater breaks. Imaginem agora que o vosso esquentador ou a vossa caldeira se avaria. And word spreads, and 2 plumbers come to your front door. E a notícia espalha-se e 2 canalizadores vêm à vossa porta para se oferecerem. The first one gets out a long list of qualifications, O primeiro traz consigo uma grande lista de qualificações. all the courses in plumbing that he has done. Todos os cursos, os certificados dos cursos todos que ele fez sobre canalização. And even some letters of recommendation, some reviews of his work. E até cartas de recomendação de pessoas a falarem bem do trabalho que ele fez. The second plumber has nothing like that. O segundo canalizador não tem nada. But it turns out you know him. Mas vocês sabem quem ele é, conhecem-no. And in fact, he was the one who put the boiler, the heater in your house 20 years ago. Foi ele que há 20 anos instalou aquela caldeira na vossa casa. His work is already his letter of recommendation. O trabalho dele já é a sua carta de recomendação. And he has on his hands all the years of experience. E ele traz nas suas mãos todos aqueles anos de experiência. I have very soft hands. As minhas mãos são macias. I remember my father did not have soft hands. O meu pai não tinha mãos macias. He had the calluses, the callos, Tinha as mãos todas calejadas yeah, from his work. por causa do trabalho. That was his letter of recommendation, his work. Aquilo era a sua carta de recomendação, a prova do seu trabalho. Something like that was going on in the early church. Era uma coisa assim que estava a acontecer na igreja primitiva. If you have read the New Testament, you will know there was a real problem with false teachers. Se vocês já leram o Novo Testamento, principalmente as epístolas, vocês sabem que havia um grande problema com falsos mestres. False prophets who went round the churches and confusing people. Falsos profetas que andavam pelas igrejas e confundiam as pessoas. Galatians, Ephesians. I'm just going to list the books that have got this problem. Gálatas, Efésios, The first and second letters of Timothy, primeira e segunda de Timóteo, and the second letter of Peter in particular, e também a segunda carta de Pedro em especial, warned the churches about this. avisavam a igreja contra estes perigos. So let's look quickly at 2 Peter chapter 2. Então vamos ver rapidamente em 2 de Pedro 2. And the first verse. Versículo 1, 2 de Pedro 2:1, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição ou destruição. So how could they know when someone who came from somewhere else was okay? Então como é que eles podiam saber quando alguém que vinha de fora era uma pessoa como deve ser? Well, they would bring a letter of recommendation. Geralmente porque traziam uma carta de recomendação. A letter from an apostle or another recognized leader Uma carta de um dos apóstolos ou de outro líder reconhecido. who would validate their ministry. E essa carta validava o ministério deles. Sometimes it would have been a separate letter, Às vezes era uma carta assim meio secreta, but often it was incorporated into the letters that we find in the New Testament. mas algumas vezes, aliás, cartas privadas, outras vezes eram cartas que nós encontramos incluídas nas epístolas que temos. So quickly, let's look at how Romans chapter 16 puts it. Então vamos ver o que é que Romanos, capítulo 16, nos diz.
Romans 16 is one of my favorite chapters in the whole Bible. E quero dizer que Romanos 16 é um dos capítulos favoritos na minha Bíblia. It's a list of Paul's greetings to the church in Rome. Temos ali a lista das saudações de Paulo para a He's- igreja em Roma, He's never been to this church, porque ele nunca tinha estado ainda em Roma. and yet he begins by listing 27 people who he greets. Mas, no entanto, ele vai mencionar 27 pessoas a quem ele cumprimenta. By name. E cumprimenta-as pelo nome. I struggle to remember 27 names in my own church. Eu, na minha igreja, para saber 27 nomes, é uma dor de cabeça. And he remembers 27 names in a church that he's never visited. Mas ele lembra-se de 27 pessoas pelo nome de uma igreja que ele nunca visitou. It's amazing. É espantoso isto. Vamos a leer. Sorry, I'm going to talk Spanish at a few points today. Lo siento. De vez em quando vai-me sair alguma em espanhol, peço já desculpa. Let's read those first couple of verses of Romans 16, Vamos ler os primeiros versículos. From when? 1 and 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Do you see that? Estão a ver? Paul is validating Phoebe to the church in Rome. Paulo está a colocar o selo sobre Febe ao apresentá-la à igreja. Febe. Now, in this chapter, Neste capítulo, in 2 Corinthians, no texto que nós lemos em 2 aos Coríntios, he begins by saying something really important. ele começa por nos dizer alguma coisa importante. Paul says, we do not need letters of recommendation Ele diz, nós não precisamos de carta de recomendação, because you are our letters. porque vós sois as nossas cartas. Not something that can be forged, Não era uma coisa que podia ser falsificada, but a living letter mas cartas vivas, written on the heart. escritas no coração. Now, the word written Esta palavra, escritas, in the Greek no grego, means carved or inscribed. significa alguma coisa que está gravada, que está inscrita lá, Like into stone, como se tivesse sido gravada em pedra. inscribed indelibly, E é uma coisa que permanece, é uma coisa que não se apaga, something permanent. é uma coisa permanente. And these letters of recommendation E estas cartas de recomendação are the Corinthian believers, são os próprios crentes da igreja de Corinto. and they are known and they are read by everyone. E eles são conhecidos e lidos por todas as outras pessoas. A letter of recommendation was only read in the church, Uma carta de recomendação só era lida na igreja. but Paul says that the lives of the Corinthian believers are read by everyone. Mas Paulo diz, mas a vossa vida, essa é lida por toda a gente. They are not private letters. They are not private letters. Não são cartas privadas, They are open letters, são cartas abertas. public letters read by all. Cartas públicas que são lidas por todos. So that's the first point in the sermon this morning. Então este é o meu primeiro ponto nesta mensagem. The very Christians in Corinth are Paul's letter of recommendation. Os próprios crentes da igreja de Corinto são a carta de recomendação de Paulo. Engraved on Paul's heart E essa carta está gravada no coração de Paulo. and read by all. E é lida por todas as pessoas. Now I want to apply that in two ways. Eu quero aplicar isto de duas maneiras. One general and one specific. De uma forma geral, mas também de uma forma específica. The general way, which is for all of us, A maneira geral, que é para todos nós, is that each one of us is a letter of recommendation. é que cada um de nós, crentes, é uma carta de recomendação. We are living letters that are read by people around us. Nós somos cartas vivas que aqueles que estão à nossa volta podem ler. Your life is a public letter. A vossa vida é uma carta pública. If you didn't know this already, people are watching you.
E se tu ainda não te sabes disto, fica a saber, as pessoas estão sempre a observar-te. They are reading you like a letter. Estão a ler-te como se lê uma carta. Your life, you might think your life means little, Tu podes pensar, a minha vida não tem valor. that it's insignificant. Eu sou insignificante. But those around you are watching you. Mas aqueles que estão à tua volta, eles estão a And your observar. life can make a huge difference to Yeah. those who are around you. Tua vida pode fazer uma diferença enorme na vida daqueles que estão à tua volta. Every day, as people cross their paths with you, Todos os dias, quando as pessoas se cruzam contigo, your family members, a tua família, the people you work with, os teus colegas de trabalho, your unbelieving friends, os teus amigos descrentes, they are reading a living letter. eles estão a ler uma carta viva. Your life really matters A tua vida importa. because you are a living letter of recommendation of the Christian gospel. Porque tu és uma carta viva de recomendação do Evangelho. Now, that is true at an individual level, E isto é verdade a nível individual. but it's even more true at the level of the community. Mas também é muito verdade a nível da comunidade. You, as a church, are a living letter as well, Vocês, como igreja, também são uma carta viva. a kind of joint letter. Uma carta conjunta. One text with all of your signatures at the bottom. Uma declaração com a vossa assinatura, a assinatura de todos lá no fim. And the reputation of Christ, E a reputação de Cristo. and by extension, even the reputation of Pastor Josué, E, por extensão disso, também a reputação do pastor Josué depends on the testimony of each of you. depende do testemunho de cada um de vós. As a body, you too are a letter of recommendation. Porque como corpo, vocês também são uma carta de Ha quedado recomendação. claro? Is that clear? Yeah? Está claro para todos? Yeah. Okay. Second point. Ponto 2. The Christians in Corinth were also a letter from Christ. Os cristãos de Corinto, eles eram também uma carta de Cristo, vinda de Cristo. Not with ink, but with the Spirit of God. Uma carta que não tinha sido escrita com tinta, mas escrita pelo Espírito Now, de Deus. if you've ever read the two letters to the Corinthians, Se tu já leste as duas cartas aos Coríntios, you will know that it was not a perfect church. vocês sabem, aquela não era uma igreja perfeita. The city of Corinth was known across the ancient world as a city given over to immorality. Por todo o mundo antigo, a cidade de Corinto era conhecida como um centro de imoralidade. It was the main center of the worship of the goddess Aphrodite. Era o centro principal de adoração à deusa Afrodite. Aphrodite is known as the goddess of love. Afrodite é conhecida como a deusa do amor. But I want to make a point of saying, and now I'm going to say something in Spanish. E agora vou dizer-vos uma coisa em espanhol. Voy a hablar sin pelos en la lengua. Vou falar sem rodeios. You understand? Sem rodeios. Yeah? Em espanhol a expressão é Aphrodite sem was pelos not na the god língua. of love. Afrodite não era a deusa do amor. She was the god of sex. Ela era a deusa do sexo. They had a saying, Havia um ditado: to live like a Corinthian, viver como um coríntio, which was to live a life of unrestrained sexual immorality. que era viver uma vida desenfreada de imoralidade sexual. Paul's arrival in Corinth on his second missionary journey, Quando foi a segunda viagem missionária de Paulo, que ele foi a Coríntio, we can find that in Acts chapter 18. e nós encontramos isto em Atos 18, He planted the church and he spent 18 months teaching them the ways of the Lord. ele começou uma igreja e esteve lá 18 meses a discipular essa igreja, a ensinar-lhe as coisas de Deus. But it was a real struggle for the church to leave behind their immorality. Mas foi uma luta terrível que a igreja teve para fugir da imoralidade. And if you read the letters, you can find it there. E se vocês lerem as cartas, isto está cá plasmado. Paul, in his letters, had to deal with Nas suas cartas, Paulo lidou com quê? divisions in the church, the first 4 chapters of 1 Corinthians. Em 1 aos Coríntios, os primeiros 4 capítulos é sobre divisões.
Immoralities, which some people were still doing and were proud of, chapter 5. Capítulo 5, imoralidade, que alguém continuava a fazer e estava orgulhoso de ser assim. Chapters 6 and 7, quarrels between people, sexual sins and disorder in their marriages. Capítulos 6 e 7, lutas, discussões, problemas nos casamentos. Pagan beliefs that they were still doing. Também continuavam com crenças pagãs. Disorder in the Lord's Supper. Falta de ordem na ceia do Senhor. That's chapters 8 to 11. Isto capítulos 8 a 11. Total chaos in the use of spiritual gifts. Caos completo no uso dos dons espirituais. Chapters 12 to 14. Capítulos 12 a 14. And false teaching in general in chapter 15. E no capítulo 15, falsos ensinos em geral. That was just the first letter. E isto é só na primeira carta. Imagine. Imaginem. It was a mess of a church. Era uma igreja totalmente confusa, uma And yet confusão. we read in chapter 6 of 2 Corinthians, if you can just go to E no entanto, em 2 aos Coríntios, capítulo 6, verses 11 and to 13. versículos 11 a 13, diz: Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. With all its faults and imperfections, Com todas as suas faltas e imperfeições, Paul considered them his children. Paulo considera-os seus filhos. He loved them. Ele amava-os. He was proud of them. Ele tinha orgulho deles. His heart was enlarged when he speaks of them. Quando ele falava deles, o coração inchava. Now back to chapter 3. Voltamos ao capítulo 3 de 2 aos Paul, Coríntios. despite being the founder of the church Paulo, apesar de ser o fundador da igreja and spending all of this time teaching them, e de ter passado aqueles 18 meses em ensiná-los, he says, our letters, verses 2 and 3, one more time. ele diz, e vamos ler versículos 2 e 3, 1 aos Coríntios 3, 2 e 3, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. So yes, they are letters from Paul, Claro, eles são cartas de Paulo, but really, Paul is just the postman. mas Paulo é apenas o carteiro. The one who's really sending the letter is Jesus Christ. Quem está a enviar a carta é Jesus Cristo. And Paul has the chance of delivering Christ. O que Paulo teve foi a oportunidade de lhes entregar Cristo. Paul has been faithful in his ministry, E Paulo foi fiel no seu ministério. but the one who really writes the letter on the heart is the Spirit of God. Mas quem verdadeiramente escreve a carta nos corações é o Espírito de Deus. Christ himself engraving his name on our hearts. É o próprio Cristo que vai inscrever o seu nome no nosso coração. Paul reminds them, it kind of comes to mind the verses in Jeremiah chapter 31. Isto faz-me lembrar um versículo que está em Jeremias 31. This is the covenant that I will make with the house of Israel, Este é o concerto que eu farei, a aliança que eu farei com a casa de Israel. says the Lord. I will put my law in their mind, Diz o Senhor, eu colocarei a minha lei nas suas mentes and write it on their hearts. e escrevê-la-ei nos seus corações. I will be their God, Eu serei o seu Deus and they will be my people. e eles serão o meu povo. This new covenant in Christ is not one of ink and tablets of stone. Este novo concerto que temos em Cristo não está em tinta, nem escrito em tábuas de pedra como os mandamentos. This is a covenant in the heart, Mas é um concerto, uma aliança no coração. because that is where the change has to take place. Porque é no coração que tem que acontecer a mudança. It's easy to change ourselves on the outside. Mudar por fora é fácil, What about the inside? mas o nosso interior. The prophet Ezekiel said much the same in Ezekiel 11:19. Em 11:19. O profeta Ezequiel diz uma coisa muito parecida no seu no seu livro, capítulo 11, versículo 19. I will give them a heart, a new spirit I will put within them.
Eu dar-lhes-ei um novo coração e colocarei dentro deles um novo espírito. And I will take away from them the stony heart from their flesh. E retirarei o coração de pedra da sua carne. And I will give them a heart of flesh. E dar-lhes-ei um coração de carne. In 1968, Em 1968, a surgeon by the name of Christian Barnard um cirurgião chamado Christian Barnard conducted the very first heart transplant. realizou o primeiro transplante de coração. It was a success. Foi um sucesso. And very soon many others wanted to have a heart transplant. E muitas pessoas começaram a candidatar-se para terem um transplante de coração. The second heart transplant was on a dentist called Philip Bleiberg. O segundo transplante foi feito num dentista, um senhor dentista chamado Philip Bleiberg. A few days after the operation, the dentist asked if he could see his old heart. Alguns dias depois, esse dentista perguntou se podia ver o coração velho dele. And Barnard had conserved it in a jar of formaldehyde. E Barnard, esse cirurgião sul-africano, tinha guardado num frasco com formaldeído. He handed it over to the man in the bed. Ele levou até ao homem que estava na cama. And Philip Bleiberg became the first person to ever hold his own heart in his hands. E Philip tornou-se o primeiro homem que segurou o seu próprio coração. And he said these words, E eis o que ele disse: "This is my old heart, este é o meu coração velho, which gave me so much trouble." que me deu tantos problemas. Because the heart of the human problem is the problem of the human heart. Porque o coração do problema humano é o coração do homem. I'll say that again. The heart of the human problem is the problem of the human heart. O problema do coração, o coração do problema do homem é o coração do problema, é o problema do coração do homem. Yeah. Primeiro é coração e depois é problema. Mas foi Because também como eu disse, da each one of primeira us vez. needs a heart transplant. Todos nós precisamos de um transplante cardíaco. That's what Ezekiel was all about. Era isto que Ezequiel falava. Christian conversion is not just a matter of getting a new set of beliefs. Uma conversão genuína não é apenas agora acredito em coisas novas. It's much more like a heart transplant. É muito parecido com um transplante do It is a coração. radical transformation É uma mudança, uma transformação radical that requires us to face up to our old heart que nos obriga a olhar para o coração velho and say those same words. This is the heart that's given me so much trouble. e que nos obriga a dizer aquilo que aquele dentista disse: aqui está o coração que me deu tantos problemas. It's a radical transformation. É uma transformação radical. It's a new covenant in the blood of Jesus. É um concerto novo baseado no sangue de Cristo. That's what we say when we have the Lord's table. É isto que nós estamos a dizer quando participamos da ceia. The old covenant of the law had no power to change us. O velho concerto baseado na lei não tinha poder para nos mudar. But the new covenant in Jesus Christ Mas o novo concerto em Jesus Cristo is able to change even the Corinthians. era poderoso para mudar até os coríntios. Even these people who had this just completely out of control life. Aquelas pessoas tinham aquela vida completamente descontrolada. The most perverted people that you can imagine. As pessoas mais pervertidas, mais perversas que vocês podem imaginar. That's the essence of the Christian gospel. Esta é a essência do Evangelho. That's why it's good news. É por isso que ele é boas It does not novas. matter how sick you are. Não importa quão enfermo tu estás, God can change your heart. Deus pode mudar o teu coração. We can have this morning open heart surgery right here. Nesta manhã e neste lugar, nós podemos sofrer uma operação de coração aberto. We can have a transplant of our hearts Podemos ter um transplante cardíaco. if we will come in repentance
and say, Lord, change me. Se nós, arrependidos, nos chegarmos ao Senhor e dissermos, Senhor meu Deus, muda-me. So, first point, that we are letters of recommendation written on the apostles' heart. Primeiro ponto, somos cartas de recomendação escritas no coração de Paulo. And now known by all. E agora, essas cartas são conhecidas por todos. Second point, Ponto 2. the Corinthians are a letter from Christ, Os coríntios são uma carta direta de Cristo. not written with ink, but No. with the Spirit of God. Não escrita com tinta, mas escrita pelo Espírito de Deus. Third point, verses 4 to 6. Terceiro ponto, versículos 4 a 6. The confidence that they have to deliver the letter A confiança que eles precisam para entregar a carta. is not in themselves, but in God. Essa confiança não está neles, So está let's em just read Deus. verses 4 to 6 again. Vamos ler de novo os versículos 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Do you see this? Estão a ver? Paul's confidence, A confiança de Paulo, the great apostle Paul, do grande apóstolo Paulo, is not in his own gifts, não está nas suas capacidades, not in his abilities, não na maneira de ele saber fazer tudo muito bem, not in the results of his ministry. não nos resultados do ministério. In fact, he says, it's not that we are competent in ourselves. Paulo diz, nós em nós próprios não temos essa capacidade. It is God's competence. A competência vem de Deus. And he returns to this same theme later in the same letter in chapter 12. E mais tarde, no capítulo 12, ainda em 2 aos Coríntios, ele volta a este tema And he says these amazing words. e ele diz estas palavras. My power O meu poder is made perfect in what? aperfeiçoa-se em quê? Weakness. Na minha fraqueza. 2 aos Coríntios 12, versículos 7 até 10. The only thing that Paul is clear about is his weakness, A única coisa de que Paulo tem a certeza absoluta é sobre a sua fraqueza, his inadequacy, a sua incapacidade, the lack of his abilities. a sua falta de capacidade. Far from the spirit of our day, which is all about self-sufficiency, E isto é tão diferente do espírito dos dias de hoje, em que é tudo acerca de autossuficiência, self-esteem, autoestima, self-realization. realização pessoal. Paul's confidence is in his inadequacy. O oposto aqui, a confiança de Paulo está na sua incapacidade. Because he knows that when I am weak, Porque Paulo sabe que quando eu estou fraco, then I am strong. então é que eu sou forte. Because my competence comes from God Porque a minha competência vem de Deus and not from me. e não é minha. The Lausanne movement began 50 years ago. O movimento Lausanne começou há 50 anos atrás, But 50 years ago, the multinational L'Oreal, a L'Oréal, L'Oreal is the company, yeah. a grande companhia multinacional a L'Oréal de Paris, They began their new advertising slogan, começaram com um anúncio novo. L'Oreal, because I'm worth it. L'Oréal, porque eu mereço. It was a huge success. E essa campanha baseada neste anúncio foi um grande sucesso. And it's still used today because it encapsulates the spirit of our time. E isso continua válido hoje porque nestas palavras está o espírito do nosso tempo. Self-help, Autoajuda, self-reliance, autoconfiança, self-esteem. autoestima. Just by buying the product for a few moments, you can feel a value. Só por comprares aquilo, durante os momentos, tu vais sentir-te, uau!
Now I'm worth it. Agora é que eu tenho valor. But tomorrow I have to press the button again. Mas amanhã eu tenho que ir buscar outra vez o frasquinho. It's a genius idea. Aquilo é uma ideia genial. I wasn't worth it before. Antes eu não tinha valor. Mas depois de duas, Now I'm worth it. agora eu estou cheio de valor. But of course tomorrow I have to press the button again because tomorrow I'm not worth it again. Mas amanhã lá tenho que dar mais duas esguichadelas, porque amanhã já não tenho valor. More than a process of feeling good about myself, Mais do que sentir-me bem acerca de mim próprio, of increasing my self-esteem, de aumentar a minha autoestima. it is a process of self-deception. Este é um processo de autoengano. Because no matter how much you tell yourself, I'm worth it, Porque não importa quanto tempo tu passas a dizer a ti próprio, eu tenho valor, eu tenho valor, eu tenho valor, inside you know that that is not true. lá dentro tu sabes que isso não é verdade. That's why you buy the perfume É por isso que compras o perfume and you have to use it again and again and again. e tens que usá-lo uma e outra e sempre. Because we know the truth is we are not enough. Porque nós conhecemos a verdade. Nós não somos We don't suficientes. depend on ourselves. Nós não dependemos de nós. We cannot get out of all of our problems. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas. The truth is we are weak. A verdade é que somos fracos. We need a heart transplant. Precisamos de um transplante de coração. But the great news is Mas as grandes notícias que temos if we accept that reality, são que se aceitarmos esta verdade, that we are insufficient, de que somos incapazes, that we are weak, que somos fracos, we can look to God for His strength, e por causa disso olhamos para Deus para pedir a sua força, for His power, então pelo seu poder, and for His answers to those problems in our lives. então por causa da resposta divina aos problemas da nossa vida. Paul does not believe in the gospel of L'Oreal, Paulo não acreditava no evangelho da L'Oreal, but in the sufficiency of God. mas ele acreditava na suficiência de Deus. So this passage teaches us some really important things. Esta passagem então ensina-nos coisas muito importantes. It's the principle of, and this is difficult to translate, brother, okay? Let's try. The principle of insufficient sufficiency. É o princípio da insuficiência suficiente. Muy bien. The only way to be sufficient is to recognize our insufficiency. A única maneira de sermos suficientes é reconhecendo a nossa insuficiência. To put it another way, God can't use us unless we recognize that we are weak. Por outras palavras, Deus não nos pode usar He enquanto nós não reconhecermos que somos fracos. He can't make us strong until we recognize we're weak. Não nos pode fortalecer enquanto não reconhecermos que somos fracos. You can't serve God until you realize that you actually don't serve for anything. Tu não podes servir a Deus enquanto não perceberes que tu não serves para nada. But Paul did not invent this idea. Mas esta ideia não foi inventada por The Paulo. Bible is full of examples of that. A Bíblia está cheia destes exemplos. Moses comes to God and declares his incompetence. Lembram-se quando o Senhor falou com Moisés, o que é que Moisés fez? Ele declarou a sua incapacidade. Exodus 4, we read Moses says, Em Êxodo 4 está escrito que Moisés disse: "Oh Lord, I have never been a man of easy speech. Ó Senhor, eu nunca fui um homem bom com palavras. I'm slow of speech and dull of tongue." Eu tenho dificuldade em falar. Há quem diga que ele gaguejava um pouco. And God says, Mas Deus disse: "Who gave you a mouth? quem é que te deu a boca? Who makes the deaf and the mute? Quem é que criou o mudo e o surdo? Those who see and those who are blind? Quem criou os que podem ver e os que não podem ver? Am I not the Lord?" Não sou eu, Senhor, disse-lhe Jeová. God commands Gideon and to fight the Midianites. Deus mandou Gideão ir combater os midianitas. Gideon says, "I'm small. E Gideão disse: mas eu sou o mais pequeno. How am I going to save Israel? Como é que eu, tão pequenino, posso salvar Israel? I'm the poorest of my tribe, the least in my father's house." Eu sou o mais baixinho, em termos humanos, eu sou o mais fraco da minha família, o mais pobre da minha tribo. God says,
surely I will be with you. Mas o Senhor disse-lhe, certamente, eu serei contigo. Isaiah has a vision of God. Isaías, está em Isaías 6, teve uma visão de Deus. He makes him aware of his sin. E nessa visão, ele toma consciência do seu pecado. And Isaiah says, "Woe is me, I'm dead. I'm a man of unclean lips." Isaías diz, ai de mim que vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. An angel comes, touches his lips, Mas vem um anjo e toca aos seus lábios. declares, "Your guilt is taken away and your sin is cleansed." E declara, o teu pecado foi retirado, a tua culpa foi perdoada. Jeremiah, who receives a word from the Lord, Jeremias, ele recebeu uma palavra do Senhor. he says, "I am a child." E ele diz, mas eu sou uma criança. God says, E "Do Deus- not say I'm a child. E Deus disse-lhe, não digas que és uma criança. Whatever I send you, you shall go. Whatever I command you, you shall speak." Aonde eu te mandar, tu vais, e aquilo que eu te ordenar, tu vais falar. Ezekiel acknowledges over and over again Ezequiel também reconhece isto, that he is an introvert, que ele é uma pessoa that introvertida, he struggles to speak. que tem dificuldades em falar à frente de pessoas. God says over him, "Open your mouth and eat what I give you. I will give you the words." E o que é que o Senhor lhe diz? Abre a tua boca e fala todas as palavras que eu te der. Over and over again, the sufficient insufficiency. Ao longo das Escrituras, a suficiência da insuficiência. That's the opportunity for God to work. É aí que Deus tem a oportunidade de trabalhar. Today, it's such a joy to be with you. Hoje é uma alegria poder estar convosco. To see brothers and sisters from Angola, from São Tomé, from different parts of the world and Portuguese together. E encontrar aqui irmãos de Angola, de São Tomé, de mais não sei quantos sítios do mundo, em conjunto com os irmãos portugueses. The church is growing all around the world. Em todo o mundo a igreja está a crescer. And one of the most amazing seasons of growth has been in China. E neste momento, um dos lugares onde ela está a crescer mais é na China. No one really knows how many Chinese Christians there are, but it's probably close to 100 million. É impossível saber quantos cristãos há na China, mas deve andar à roda de 100 milhões. But if you go back 150 years, Mas se andarmos 150 anos para trás, the number of believers in China could be counted in the hundreds, os cristãos na China seriam algumas centenas apenas, less than 1,000, menos de 1000. and all of them in the coastal cities. E todos eles nas cidades costeiras. So the missionary Hudson Taylor Então, o famoso missionário Hudson Taylor, went to the interior, he went to the inland Chinese, ele foi para o interior, para a China continental. and the fruit of that is seen today. E os frutos desse trabalho estão à vista hoje. But do you know what he said? Mas sabem o que é que Taylor disse? God chose me Deus escolheu-me because I was weak enough. porque eu era suficientemente fraco. He was weak enough to do God's work. Ele era suficientemente fraco para poder fazer a obra de Deus. God does not delight in using the strong. Deus não tem prazer em usar os fortes e poderosos. He delights in using the weak, Ele tem prazer em usar os fracos, the insufficient ones, os que são insuficientes, the nobodies, os que não são nada, those who are or feel invisible. aqueles que se sentem invisíveis. So if you feel invisible this morning, Então, se nesta manhã te sentes invisível, if you feel weak, a nobody, se te sentes fraco, sentes que és um Zé Ninguém, I have great news for you. eu tenho notícias formidáveis para ti. God wants to use you. Deus quer usar-te. You are a letter Tu és uma carta, to your family, to your work friends and Uma people around you. carta para a tua família, para os teus colegas, para todos os que estão à tua volta. Are you weak enough És suficientemente fraco for God to use you? para que Deus te possa usar? Amém. Let's pray. Oremos.
Lord Jesus, we thank you for your word. Senhor Jesus, agradecemos-te pela tua palavra. We thank you that it speaks to our hearts. Agradecemos-te porque ela falou ao nosso coração. And you invite us to have a heart transplant this morning. E nesta manhã tu convidaste-nos para termos um transplante cardíaco. If there's someone here who needs that, Lord, I pray that they might submit to the divine surgeon today. Senhor, se temos aqui alguém nesta manhã que precisa desse transplante, a minha oração é que ele se submeta às mãos do Supremo Cirurgião. They might recognize their need for forgiveness. Que eles reconheçam a sua necessidade de perdão. They might repent of their sins Que eles se arrependam dos seus pecados. and allow you to write your name on their heart. E permitas que tu graves o teu nome nos seus corações. But Lord, if there is someone here this morning who knows you already, Mas está aqui alguém nesta manhã que já te conhece, but they feel small, que se sente pequenino, unimportant, sem importância, weak, fraco. Lord, may they rejoice Que nesta manhã eles se regozijem in knowing that they are in the perfect condition por saberem que estão na condição e no estado perfeito for God to use His power to show His glory in their weakness. para que Deus possa manifestar a sua glória no meio da sua fraqueza. Glorify yourself through this living letter, this church here today, I pray. Senhor, nesta manhã eu oro para que tu te glorifiques através desta carta viva que é esta igreja. May many people read us in this week Que durante esta semana muitos nos possam ler and marvel at what God is doing e se possam maravilhar naquilo que tu estás a fazer with those who know that you are the sufficient one. Através daqueles que sabem que tu e apenas tu And you are és o working. todo suficiente You are working in our e weakness. que trabalhas no meio da nossa We give you all fraqueza. the glory and all the honor, Lord. Damos-te toda a honra e toda a glória, In Senhor. your name I pray. Em teu nome oramos. Amém. Amém.